Boa noite, queridos irmãos ouvintes. No ar, a Umbanda Sem Fronteiras, o programa que divulga a sagrada mensagem da Umbanda praticada no Templo Estrela do Oriente, tendo como objetivos a reforma íntima de todos os seres e uma transformação de valores. Todos os sábados, de 9 às 10 da noite, eu, Luiz Fernando Barros, e minha esposa Flávia Barros, temos um encontro marcado com vocês aqui pelas ondas da Rádio Tropical AM em 830 kHz ou pela internet através do site www.tropical830am.com.br. E nós gostaríamos da sua participação. Envie um e-mail para programa@aumbandasemfronteiras.com e nos diga o que está achando do programa. Tire também suas dúvidas sobre o espiritualismo em geral ou a Umbanda em particular. A partir de agora, com vocês, o programa A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Pai nosso, que estais nos céus, nas matas, nos mares e em todos os mundos habitados. Santificado seja o teu nome, pelos teus filhos, pela natureza, pelas águas, pela luz e pelo ar que respiramos. Que o teu reino, reino do bem, do amor e da fraternidade, nos una a todos e a tudo que criastes em torno da sagrada cruz, aos pés do divino Salvador e Redentor. Que a tua vontade nos conduza sempre para o culto do amor e da caridade. Dai-nos hoje e sempre a vontade firme para sermos virtuosos e úteis aos nossos semelhantes. Dai-nos hoje o pão do corpo, o fruto das matas e a água das fontes para o nosso sustento material e espiritual. Perdoa se merecermos as nossas faltas e dá o sublime sentimento do perdão para os que nos ofendam. Não nos deixeis sucumbir ante a luta de sabores, ingratidões, tentações dos maus espíritos e ilusões pecaminosas da matéria. Enviai-nos, Pai, um raio de tua divina complacência, luz e misericórdia para os teus filhos pecadores que aqui habitam, pelo bem da humanidade, nossa irmã. Assim seja. Dá para viajar, né, gente? Que coisa maravilhosa essa música, né? Com certeza absoluta, com certeza faz com que a gente viaje. Queridos irmãos, boa noite. Mais uma vez, com muita alegria, com muita satisfação, aqui pelo microfone da Rádio Tropical AM 830, mais uma vez no ar, o programa A Umbanda Sem Fronteiras. De 9 às 10 da noite, você, meu irmão, você, minha irmã, já sabe que estamos aqui
com muito carinho, levando a mensagem da Umbanda, a mensagem da alta espiritualidade. E vamos hoje, mais uma vez, trocar experiências, trocar energias, sempre pautados dentro de um princípio espiritual, com certeza, de tolerância, de respeito, né? E eu acho que através de todas essas virtudes, a gente, sem dúvida nenhuma, a gente chegará aos pés do Divino Mestre, né? Então, para minha alegria, aqui ao meu lado, parte da família Tel, a nossa equipe hoje também, toda representada, a equipe do programa Umbanda Sem Fronteiras, e, com certeza, para minha satisfação, nossa dirigente espiritual e minha esposa, Flávia Barros. Boa noite, Flavinha. Boa noite, Luiz. Boa noite, queridos ouvintes. Boa noite, irmãos presentes, irmãos da família Tel. Mais uma noite que estaremos juntos, que nós possamos ter um bom trabalho e que possamos sair daqui, claro, que cheios de sabedoria, né? Com certeza absoluta. E ele acabou de chegar de Aruanda agora, com certeza, já que ele tem intimidade com o pessoal lá de cima, não é verdade? Por isso é que ele se chama Alexandre Bahia. Boa noite, querido irmão. Boa noite, Luiz. Boa noite, Flávia. Boa noite, irmãos presentes. Boa noite aos ouvintes, família Tel. É um prazer, Luiz, estar aqui mais uma vez, né, para trocarmos ideias, né, e que possamos ter inspiração, né, no nosso plano espiritual para que a gente possa levar essa mensagem tão importante, né? Sem dúvida nenhuma. Minha querida irmã Luciene Oliveira, ela chega aqui no estúdio, gente, vocês não estão em casa, não estão sabendo, não estão vendo, Evangelho segundo o Espiritismo debaixo do braço, com certeza para quê? Para ela ter, e nós, por conseguinte, né, um banquete espiritual. Fala, minha irmã Luciene. Boa noite, Luiz. Boa noite, Flávia. Boa noite, irmãos presentes, família Tel, amados ouvintes. Que possamos ter uma noite de banquete espiritual. Sem dúvida nenhuma. Do lado de vocês aqui, olha, com essas vibrações maravilhosas, e quem também transmite uma vibração muito positiva, que ele só vive rindo, é a voz padrão do rádio umbandista. Boa noite, meu irmão Vinícius. Boa noite, Luiz. Boa noite, Flávio. Boa noite aos queridos irmãos aqui presentes, aos irmãos família Tel, e aos queridos ouvintes, né? E que hoje tenhamos mais uma noite aí de muito esclarecimento. Com certeza absoluta. Outra que só vive rindo também, graças a Deus, já se encaixou no nosso esquema, astral lá para cima, minha querida irmã Érica Regis. Boa noite, Érica. Boa noite, Luiz. Boa noite, Flávia, os nossos ouvintes, os irmãos que estão aqui, a família Tel. Então vamos nos fartar nesse banquete, né? Com certeza, família Tel bombando, e agora a gente vai para o nosso quadro Transformando. Ah, não! Antes do quadro, peraí, parou. Gente, olha o que eu ia deixando de lado, hein? Olha só. Eu acho que isso foi complô, hein? Foi complô, não foi? Complô. Rosane, cadê os aniversariantes dessa semana? Bota essa música aí, Rosane. Parabéns pra você. Nossos irmãos. Seu Toinho, parabéns, seu Toinho. E nosso irmão Davi, dia 7 de abril, 0 aniversário no dia 7. Meu querido irmão Davi e o nosso querido Toinho. E a nossa irmã querida Luciene Oliveira, que presente. Uma salva de palmas para ela aqui dentro do estúdio, beleza. E a nossa irmã Rosemary está aniversariando hoje. Rose, parabéns para você, muitos anos de vida, saúde, muita paz. Parabéns para todos os nossos irmãos aniversariantes da família Tel desta semana. Que Oxalá os abençoe. Vamos para o nosso quadro Transformando. A partir de agora, transformando a reflexão e a reforma íntima para uma transformação. Programa Umbanda Sem Fronteiras pela Rádio
Tropical em 830 AM, todos os sábados, de 21 às 22 horas. E no quadro Transformando, queridos irmãos, estamos ainda apresentando a série Dicas em Mediunidade, né? E vamos hoje para mais um tópico aqui para a nossa discussão, para o nosso debate, para a nossa troca de ideias. Diz aqui o tópico: convença-se de que as trevas possuem 1000 maneiras para fazê-lo cair. Gente, eu acho que isso aqui é um tema que daria um programa inteiro, né? Com certeza absoluta, né? Quando a gente fala trevas, para que os irmãos que estão em casa possam nos entender, quando a gente fala convença-se de que as trevas, a gente está falando do polo negativo da vibração, né? A gente precisa entender que, independentemente de nós termos a certeza de que nós somos bombardeados diuturnamente por essa mesma negatividade, independentemente de nós sabermos que essa negatividade ela não entra de fora para dentro, e sim nasce de dentro para fora, nós não podemos deixar de considerar de que essas mesmas trevas, esses mesmos espíritos infelizes, eles são verdadeiros arquitetos do mal. Então, de alguma forma, o grande, vamos dizer assim, o pulo do gato, como a gente costuma dizer, dona Flávia, que a gente precisa principalmente se armar, é vigiando pensamentos, palavras e ações. Se não for dessa forma, a coisa desanda. Principalmente, eu acho que a vítima principal é aquele que se considera um médium de Umbanda. Porque é muito fácil para um espírito do baixo astral, vamos assim dizer, dominar aquele que já está dominado. Vamos assim dizer. Aquele que está totalmente envolvido dentro de um processo obsessivo. Agora, não é o principal objetivo das trevas. Eles querem realmente se apossar daqueles que transmitem a luz sagrada, para que a partir dali possam interromper esse trabalho do Cristo. Como é que você vê isso? Com certeza, Luiz. E nós temos que orar e vigiar a todo momento na nossa vida, né? E principalmente nós que trabalhamos fazemos um trabalho, né, dentro de uma casa espírita, auxiliando as pessoas que lá vão com determinados problemas, somos um alvo assim, perfeito para eles, né? Agora, temos que nos manter bem sintonizados para que a gente possa diluir, né? Para que a gente não absorva essas energias e que o trabalho não seja danificado por conta disso. Né? Com certeza absoluta. Eu quero até ouvir a opinião de todos vocês sobre esse tópico propriamente dito, que ele é realmente, quando a gente fala de transformação, de transformando, que é o nosso quadro, né? A gente precisa falar sobre isso, né? Não é que a gente vai tocar o terror na cabeça dos nossos ouvintes, não é isso. Mas a gente precisa alertá-los, né? Bahia, você é um irmão que tem, independentemente da sua modéstia, você tem um caminho dentro da parte espiritual como médium. Eu queria que você contasse para nós, de repente, um momento que você sentiu que aquilo ali já era algo, vamos dizer assim, do polo negativo da vibração, que estava em cima de você e que, se você realmente não acordasse, a coisa poderia, vamos dizer, o caldo virar. Isso acontece, né? Como é que você vê isso? Acontece. Mas, por incrível que pareça, eu não tive essa experiência dentro do terreiro, não. Na vida particular. Na vida particular. Porque a gente se engana se a gente acha que a gente tem que estar sintonizado só dentro do terreiro. É verdade. A gente tem que estar sintonizado 24 horas por dia. E Com não certeza. é uma tarefa fácil. Não. Né, Luiz? Nós temos problemas, nós vivemos num mundo em que a gente tem diferentes pessoas com diferentes graus evolutivos, né? Somos bombardeados ainda pelos desencarnados, né? Verdade. Pelos obsessores. Então, a receita, Luiz, é vigilância. Porque se a gente deixa de vigiar, se a gente se desconcentra,
lá fora nós não temos esse amparo que nós temos numa egrégora espiritual dentro de uma casa, que a gente tem todo um preparo para fazer um trabalho, e mesmo assim, às vezes, a gente se deixa influenciar. Então, graças a Deus nunca aconteceu dentro, mas fora do terreiro já houve ocasiões de eu perder a calma né, e as coisas acabarem desandarem, entendeu? Com certeza. Agora, essa questão das trevas influenciarem, Luciene, isso está, vamos dizer assim, propriamente ligado ao fato de nós nos sintonizarmos com esse tipo de vibração, esse tipo de energia, entendeu? E aí é que eu te pergunto, existem determinados segmentos dentro da nossa religião que não admitem, inclusive, tocar nesse assunto da parte negativa, porque só no fato de tocar isso já estaria atraindo algo negativo para cima de si. Será que a gente, ao não tocar, isso seria, na tua opinião, um procedimento correto? Ou se nós tocamos, se a gente fala sobre o assunto, isso pode ser exatamente uma razão para que a gente possa, vamos dizer assim, aumentar essa mesma vigilância que o Bahia abordou? O que você acha? Correto, Luiz. Eu acho que temos que falar sim, temos que conhecer. Da mesma forma que os espíritos inferiores nos conhecem muito bem, nós devemos conhecer um pouco das táticas que eles usam, sim. Falando, conhecendo e vigiando, sobretudo na vigilância, né? Porque a força do pensamento, eles trabalham com o pensamento. Então, a força do pensamento é que ocorre. E muitas das vezes, alguém fez uma macumba para mim, se ouve muito isso. Não é preciso fazer macumba nenhuma, gente. É a força do pensamento, entrou na sintonia do pensamento. Já era, acabou. Com certeza. Muito bem lembrado. A força do pensamento é tudo. Muito bem lembrado. E você sabe, Vinícius, que nós temos um pronunciamento do nosso querido Tranca-Rua das Almas. Ele, certa vez, ele nos disse assim, nós até colocamos isso lá no curso, nos slides. Ele disse assim: precisamos reconhecer a existência do polo negativo da vibração. Precisamos estudar as suas manifestações, que é o que a Luciene acabou de falar, mas nunca temê-lo. Porque o grande problema é que as pessoas temem, parecendo que aquilo ali é um bicho-papão, e se você realmente até tocar nesse assunto, a coisa... Como é que você vê isso? Posso contar um caso que aconteceu comigo até essa semana, que foi até no trabalho, né? E foi uma coisa assim que eu não esperava, né? E serviu até de ensinamento até para mim mesmo, né? Enfim, tava acontecendo várias coisas, né? O trabalho fluindo bem, tudo para mim, tava tudo certo. Aí chegou um determinado dia, né? Aí começou aquele buchiche, né? Aquela coisa de fofoquinha, todo mundo começando a alfinetar, todo mundo, aí eu, opa, isso não vai dar certo, né? Quando começa a chegar em você, né? Eu, né, enfim, tava começando a absorver aquilo, eu falei, olha, cheguei pro diretor, vou fazer um serviço externo, tá? Não vou ficar aqui, até porque eu não tô aqui pra ficar batendo palma pra ninguém. Então, eu vou fazer um serviço externo, eu ganho mais e eu vou oferecer mais à empresa, né? Aí, tudo bem, né? Eu saí dali, fui fazer o serviço externo, meu telefone começou a tocar, todo mundo procurando, querendo saber onde eu tava, porque tava tendo reunião dentro da empresa, tava tudo acontecendo. Tô indo do cliente, vou resolver o assunto do cliente, depois, se ainda tiver no horário de trabalho, eu volto pra empresa. Fui no cliente, acabei conhecendo uma outra pessoa, né, importante, né, assim, né, para desenvolver outros trabalhos, e voltei com um retorno muito mais positivo do que eu tivesse se eu ficasse ali dentro da empresa, alimentando aquilo ali e absorvendo aquilo tudo. Essa é que é a grande questão, o alimentar, o entrar em sintonia. Mas só que existem, quando a gente fala 1000 maneiras para fazê-lo cair, e eles têm, existe a questão, Érica, da obsessão indireta, que é aquela quando nós já até fizemos uma série sobre obsessões no nosso programa, me lembro que foi muito bom até, né? É aquele processo obsessivo onde o espírito infeliz sabe que você é uma pessoa que vigia seus pensamentos, palavras e ações, você está
energeticamente bem, aí o que acontece? Ele não consegue te atingir, mas vai te atingir um parente teu, um filho, e etc e tal. E aí é que o espírito infeliz, ele muitas vezes ele consegue o intuito dele, porque a gente vê um filho nosso sofrer uma coisa muito complicada. Como é que você vê isso? Na realidade, eu acho que tudo é o conhecimento, e inclusive o autoconhecimento, porque se a gente conhece as nossas fraquezas, fica muito mais fácil. Porque quando a gente eu acho que quando a gente está naquele auge que, não, agora eu sei tudo, estou bem, nada vai me atingir, aí às vezes acontece isso. E eu acho que como é importante o nosso lar, você preservar a sua casa, a sua família, como é importante você fazer o culto do evangelho na sua casa, como é importante você falar de Deus dentro da sua casa, você orar, porque eu acho que isso afasta os espíritos dali também. Então, se todos estiverem na mesma sintonia, não adianta só você estar ali, só você estar na vibração, só você estar bem, se toda a tua casa está caindo. Então, é por isso que é importante você não ser médium só dentro do terreiro. Você ser médium fora também, para você poder equilibrar a sua família. Porque nós estamos ali juntos, não é à toa. Sem dúvida. Então, eu acho que quando desequilibra a sua família, acaba desequilibrando tudo, vai tudo caindo. É verdade. E nessa hora a gente precisa ter, assim, muita calma. E o que você ia falar, dona Flávia? Não, é uma corrente, né? Ela falou exatamente isso. É dentro da nossa casa, é dentro do próprio terreiro, né? Porque todos nós precisamos estar bem sintonizados, né? Firmes nos nossos pensamentos, para que a gente possa atrair para dentro daquele lugar energias benéficas, positivas, né? E o nosso lar é o nosso templo, né? Nós temos que estar bem sintonizados, emanar energias positivas ali para dentro, para que todos que moram lá estão, eles possam também absorver essa energia, já que muitos que nem sempre seguem a mesma religião, não é isso? Então a gente tem que pelo menos emanar para que eles possam ter um entendimento, discernimento, luz, né? Perseverança, esses sentimentos positivos, para que eles não atraiam essa energia, porque tudo que a gente teme, né, a gente atrai. Com certeza. Né? Porque isso é uma fraqueza nossa. Quando a gente tem medo, a gente acaba atraindo. O medo demonstra débito na consciência, né? Com certeza. E aí tudo que a gente teme, a gente acaba atraindo para perto da gente. Com certeza. Né? Então que a gente possa estar sempre bem fortalecido e nos manter firmes para que nada de negativo penetre em nossos caminhos. E olha como é que o assunto é tão bom que a gente falou um tópico só e o nosso tempo do Transformando esgotou, né, gente? Mas eu queria passar para os nossos irmãos ouvintes, dirigentes de terreiro, médiuns de outros terreiros. Gente, olha que novidade bacana. Você sabia que por apenas 6 prestações de R$33, o seu terreiro ganha um site com 4 páginas na internet, uma logomarca do seu centro, uma fanpage no Facebook, e se disser ainda que é ouvinte do programa Umbanda Sem Fronteiras, ainda tem 10% de desconto. Tudo isto na 2D Artes, que também faz fotos e filmagens dos seus eventos, brindes, toda a parte gráfica e de comunicação visual. Saiba mais sobre as promoções da 2D Artes pelo telefone. Pode ligar, falar lá com o nosso irmão Davi, com a nossa irmã Denise, 3271-7526. Anota aí, gente. 3271-7526 é o telefone da 2D Artes. Meu querido irmão Vinícius, fala sobre o terreiro do nosso irmão César Delfino. Isso mesmo, Luiz. Conheça o Templo Umbandista Caboclo 7 Flechas do Oriente. Sessões de caridade às segundas e quintas-feiras, às 19h30. E na última sexta-feira do mês, gira de Exu, às 7h30 da noite. Endereço: Avenida Doutora Arruda Negreiros, 1615, Nova América, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Informações: 3101-7168. 3101-7168. Maravilha, maravilha. Minha querida irmã Luciene, hoje é dia 13, semana que vem, com certeza aniversário do Theo. Convida todo mundo, Luciene. É isso aí, Luiz. Todos estão convidados. O Templo Estrela do Oriente tem a honra de convidá-los para a sessão festiva, que fará realizar no dia 23 de abril de 2013,
terça-feira, pontualmente às 16 horas, em sua sede exclusiva, a Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro, quando estaremos comemorando o 6º aniversário de fundação do Templo Estrela do Oriente, aniversário de feitura da dirigente espiritual Flávia Barros, dia do orixá Ogum, com toque de clarins, entoado por um oficial do Corpo de Bombeiros. Saiba que para nós será uma honra tê-los conosco. Meu querido irmão Bahia, por falar em Bahia, em Pretos Velhos, em Almas, fala para mim sobre a gira dos vovôs e vovós de segunda-feira, meu irmão Bahia. Depois da manhã, né? Isso, depois da manhã, Luiz. Próxima segunda-feira, dia 15/4, às 20 horas, sessão de consulta com os Pretos Velhos. Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade. Informações: 2597-1323. 2597-1323. E lembrando que a abertura dos portões e distribuição gratuita de fichas para as entidades acontecem a partir das 18 horas. Maravilha! Minha querida irmã Érica, ainda tem, fomos lá no espetáculo teatral, foi assim, muito bom, e a gente aconselha para todo mundo, não é, Érica? Isso aí, só faltam 2 semanas. Assista ao espetáculo teatral Foi Assim, que retrata a anunciação da Umbanda no Brasil, com Delmar Rodrigues e grande elenco. Dias 17 e 24 de abril, às 21 horas, no Teatro Henriqueta Brieba ou Teatro do Tijuca Tênis Clube, Rua Conde de Bonfim, 451, Praça Sans Penha, Tijuca. Ingressos à venda a R$ 12,00 no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade. Informações 2597-1323, 2597-1323. Maravilha, maravilha. Dona Flávia, fala para mim sobre a pintura mediúnica que nós vamos ter no mês de maio lá no Templo Estrela do Oriente. O Templo Estrela do Oriente convida para o encontro Pintura Mediúnica e a Espiritualidade, com a médium Ângela Ribeiro. É dia 4 de maio, sábado, 3 horas da tarde, lá no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade. Informações 2597-1323, 2597-1323, ou pelo nosso site www.temploestreladoriente.com. Maravilha. E como já falamos, na segunda-feira, depois de amanhã, teremos a nossa gira de consulta com os nossos pretos e pretas velhas queridos. Com certeza nós tínhamos que fazer uma grande homenagem através de uma música sagrada para mais uma das grandes entidades da nossa Umbanda. Saravá, nossa querida e adorada vovó Joana. Eu adorei as almas. Saravá, vovó Joana. Samba vem da Angola, pra senzala do Senhor. Vem servindo de samba, pra filha do seu doutor. Vovó samba ficou moça e camisa carregou. Quando veio de sua senzala, muita coisa ensinou. É vovó Joana, nos terreiros de Joana. Ela vem tarolar, ela vem trabalhar. O seu ponto de cunha é seguro, ela sabe também fazer cura. Ela esconde qualquer criatura dentro do seu lugar. Vovó samba vem da Angola. Saravá, grande força de vovó Joana e de todas as pretas e pretos velhos de Umbanda. Se Deus quiser, depois de amanhã, segunda-feira, 8 horas da noite, lá no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Não esqueça, é um encontro que a gente tem para sentir aquele cheirinho maravilhoso daquele cachimbo. Oh, meu Deus do céu, vai gostar de preto velho assim lá longe. Quem nunca chorou nos braços de um preto velho, não é isso? Saravá, grande força das almas. Você, meu irmão, que é comerciante, empresário ou empreendedor, fica aqui uma dica. Anuncie no programa de rádio A Umbanda Sem Fronteiras. Com uma audiência numerosa e qualificada, o programa de rádio A Umbanda Sem Fronteiras é uma grande referência não só entre os praticantes e simpatizantes
das tradições afro, como também dos espiritualistas em geral, com um plano de patrocínio sempre adequado às suas necessidades. O programa Umbanda Sem Fronteiras, vinculado ao seu produto, à sua loja ou aos seus serviços, trará a credibilidade necessária e um consequente aumento nas vendas. Anuncie no programa de rádio A Umbanda Sem Fronteiras e ajude-nos a mantermos nossa programação radiofônica. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou pelo e-mail programa@aumbandasemfronteiras.com. Conheça o Templo Estrela do Oriente, a casa da cabocla Jurema da Praia. Sessões públicas de caridade todas as segundas-feiras às 8 da noite e todo primeiro sábado de cada mês às 6 horas da tarde. Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.temploestreladooriente.com. Elistur, agência de viagens e turismo, passagens aéreas, pacotes turísticos, excursões, reservas de hotéis, cruzeiros, câmbio, apartamentos por temporada, e tudo isto num só lugar. Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 259, Loja A, Copacabana, Rio de Janeiro. Contato Luiz Fernando Barros, telefone 2542-6040, 2542-6040. Elistur Turismo, uma agência de viagens de axé. Saravá, Umbanda, Umbanda, Saravá. No programa A Umbanda Sem Fronteiras, Saravá Umbanda, o dia a dia vivido nos terreiros, a experiência adquirida e as dúvidas. Que sai a voz deles, não tem problema. Isso aqui, eu não tenho como controlar essa família que está aqui do meu lado, porque eles são assim, eles são, como é que se diz? Eles não são, espontâneos. Aqui é sempre risada, é sempre isso. E os nossos irmãos ouvintes têm mais é que ouvir mesmo, não tem jeito, não é isso, gente? Tem que participar, com certeza. Olha, programa Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados, de 9 às 10 da noite, aqui pelas ondas da Rádio Tropical, em 830 AM. Não é isso? Você, meu irmão, minha irmã, se na hora que a gente começar o programa, vocês começarem a ouvir uma risada, um grito, alguma coisa assim, não esquentem. Essa família Tel é assim. É todo mundo doidinho, mas todo mundo maravilhoso, tá bom? Bom, lembrando para vocês o que, gente? Com certeza absoluta você escuta através do radinho, você escuta através do site da Tropical, que é o www.tropical830am.com.br, ou através do site da nossa casa, da nossa instituição, né? Você clica lá, digita lá, né? www.temploestreladooriente.com e você vai sempre ouvir o último programa que foi ao ar, tá? Agora, não esquece, vamos dar uma força. Pai no santo, mãe no santo, dirigente, irmão de terreiro, família, vizinho, sogra. Fala para todo mundo, olha, tá lá Flávio, Luiz Fernando, a família Tel numa alegria, num alto astral, passando a mensagem da Umbanda para a gente de uma forma tão espontânea, tão alegre. Vamos participar, vamos dar uma força, vamos divulgar, gente, não é isso? Eu acho que, de qualquer forma, somos uma grande família planetária. Então, estamos juntos aí
exatamente dentro dessa grande vibração de nosso Pai Oxalá. Por falar em Pai Oxalá, por falar em família planetária, Dona Flávia, conta para mim a primeira pergunta de hoje do nosso quadro Saravá Umbanda. A pergunta vem do Stefan Fernandes. Mas vem cá, isso é uma pergunta ou um testamento? Não, ele nos relatou alguns fatos, mas eu vou diretamente para a pergunta. Isso. Gostaria muito de uma orientação sobre como posso desenvolver minha mediunidade na casa onde eu estou, já que me sinto muito confortável nela. Stefan, né, o nome dele? Isso. Stefan, veja bem, meu irmão, olha só o que eu vou lhe dizer, nosso saravá fraterno. A única coisa que eu posso falar para você é o seguinte, irmão, o médium, independentemente se você está na sua casa, se você está no Templo Estrela do Oriente, se você está em qualquer casa de Umbanda, ele precisa ter 3 objetivos. Primeiro, estudo. Segundo, a questão da manifestação, que precisa exatamente ter essa condição. E terceiro, reforma interior. Agora, irmão, a forma como você vai chegar lá, você vai me desculpar, mas você precisa falar com o seu dirigente espiritual. Cabe a ele te orientar. Com certeza absoluta, da nossa parte aqui, eu não posso fazer mais nada do que isso, senão eu estaria fugindo, inclusive, com a ética, não é verdade? Então, você tem que conversar com o seu dirigente. Você se sente bem na casa? Graças a Deus, maravilha, é por aí. Chega perto dele, senta, bate um papo, conversa. Agora, não esqueça de uma coisa, que isso é muito importante. Eu observo que muitas vezes, e está aqui a Dona Flávia, que é nossa dirigente, ela vai me dar razão no que eu falo, a gente recebe muitos irmãos sempre dizendo assim, olha, porque a casa que eu estava não me oferece tal coisa. A casa que eu estava não me oferece tal coisa. Então, meu irmão, vamos lembrar daquela música. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Então, eu acho que nós também temos que ter a iniciativa de fazer as coisas acontecerem na nossa vida. Por quê? Porque o nosso dirigente espiritual, ele é o nosso orientador. Veja bem. Ele não é o nosso, vamos dizer, nosso pai, nossa mãe, de ficar o tempo todo do nosso lado lá, faz isso, faz aquilo. Não. Nós temos que ter iniciativa para estudar, para nos reformar moralmente, para nos transformar intimamente. E somos nós que temos que dar o start, não é verdade? Agora, orientar sim, orientar seu dirigente tem que lhe orientar, é a missão dele. Agora, quem tem que fazer é você, meu irmão. Não importa se você está na sua casa, se está aqui no hotel, se está em qualquer outra casa. Então, vamos exatamente ter essa... Como é que você vê isso, Flávia? Até porque também cada casa trabalha de uma forma diferente. Nós podemos dar uma orientação e lá eles dão outra, né? Eles ensinam de uma outra forma. A gente não pode passar por cima disso. De forma nenhuma. Então é importante que ele converse, que ele tenha acesso, né, ao dirigente dele e converse com ele, coloque todas as suas dificuldades para que possa ser orientado. Com certeza. Né? Mas que ele também busque aprender, estudar, né, para que ele possa ir se desenvolvendo também por conta própria, né? Com certeza. Meu irmão Alexandre Bahia, pode falar, meu irmão. Eu queria fazer um complemento do que a Com Flávia certeza. disse aí. Inclusive, chegam muitos irmãos lá na nossa casa, que são de outras casas, que os próprios dirigentes orientam para que eles façam um curso lá na nossa casa. Que bom. Não é, Que Luiz? bom. Então, só não tem acesso ao conhecimento quem não quiser. Não, né? quem não quiser. Eu acho que veja bem, gente. Eu já tinha sugerido uma ocasião e eu não esperava outra resposta, tá? Eu tinha sugerido uma ocasião, mandei um e-mail, nunca mais me esqueço disso. Nós temos uma caixa de e-mails com mais ou menos 30 mil endereços eletrônicos cadastrados só dentro do nosso segmento, tá? Sugerindo aos irmãos dirigentes que exatamente colocassem o curso Umbanda Sem Fronteiras não para que os seus médios seguissem o que está ali, que não é isso, mas como uma forma de um debate.
a pessoa olhar ali o que o Luiz Fernando está falando, mas terminou a aula, pronto, vamos sentar aqui, vamos trocar ideias sobre aquilo que foi falado. Não, aquilo ali nós não trazemos aqui na nossa casa, por isso, aquilo ali é bom. E quer dizer, e através desses ensinamentos, as pessoas trocarem ideias, e eu acho que de uma certa forma, a gente acaba trocando experiências, entendeu? E isso teve uma receptividade muito pequena. Nós já tivemos muitos irmãos dirigentes que foram fazer o curso conosco lá na nossa casa, outros, inclusive, nessa 10ª turma, que está agora, nesse momento, nós temos um caso de uma irmã lá de Volta Redonda, que ela fez isso, ela fez a assinatura lá do curso conosco e está transmitindo para os seus médios e no final estão fazendo um debate sobre aquilo ali. Gente, eu acho que nós estamos num momento que a gente tem que trocar. Se os terreiros de Umbanda não trocarem ensinamentos, nós não vamos a lugar nenhum, gente. Ou a gente troca informações, ou então vai ser difícil, inclusive, para nós mantermos as nossas casas abertas. Essa que é a grande realidade. Você não vê esse tipo de barreira dentro, por exemplo, do segmento evangélico. Isso não existe. Não é verdade? Mas eu acho que é mais ou menos por aí, Érica. A Érica está falando uma coisa que é importante. As pessoas têm medo de dividir as coisas, porque dividir saber é dividir poder. Saber é poder. Quando você sabe alguma coisa, você tem aquele poder ali para você. Quando você passa a dividir, todo mundo sabe, você passa a ser uma pessoa igual às outras. Então, as pessoas têm medo disso, eu acho. Você tem medo disso, dona Flávia? Sinceramente, não. Não tem medo, não. Não, né? Cada um é o que é. E nós somos o que nós somos. Cada um é o que é. Então eu não tenho que ter medo, não tenho que ter medo de nada, de perder poder. Quem sou eu? Verdade. Mas meu é verdade Deus, que ela está dizendo, você sabe que nós fomos Mas é criados verdade, nessa eu realidade, sei, sem dúvida nenhuma. estou entendendo o que ela está falando. Sem dúvida Né? nenhuma. E é verdade isso, né? Algumas pessoas não querem passar determinados ensinamentos porque acham que vão perder o seu poder. Que as pessoas vão sair pela porta fora e vão abrir suas casas e vão fazer e acontecer e eles vão ficar... Exatamente. Eu não tenho essa preocupação comigo, sinceramente. Eu faço o que eu tenho que fazer e ponto. A minha parte eu tenho que fazer. Agora, o que os outros vão fazer, cabe a cada um. Você ia falar alguma coisa, Vinícius? Eu acho que a própria espiritualidade ensinou a gente caminho, né? Com a própria construção do evangelho, né? Imagine se só uma pessoa codificasse tudo, né? É complicado. Se eles não se unissem para fazer. Com certeza absoluta. Olha, muito boa até a pergunta do irmão, né? Vamos à nossa próxima pergunta, dona Flávia. Vamos. A Márcia Lima Souto, do Engenho da Rainha, nos pergunta o seguinte: o que é feitura no santo? Minha irmã Márcia, veja bem, eu não vou ensinar para você como é que no Templo Estrela do Oriente nós faríamos uma feitura no santo. Mas eu vou te dar assim, em linhas gerais, que a feitura no santo é o seguinte: é um compromisso que você assume com a parte espiritual de você se tornar definitivamente médium de Umbanda. Tá? A partir dali, você tem na feitura do santo a presença do teu guia, dos teus protetores, das tuas entidades desenvolvedoras identificadas, tá certo? Você receberia um assentamento completamente pronto com as 21 vibrações, tá certo? Receberia o assentamento, quer dizer, bem dito, você receberia os ensinamentos de como montar esse assentamento, né? E a partir dali você então teria uma nova fase na sua vida, onde você teria que cuidar daquele assentamento uma vez por semana. A cada 7 anos essa feitura teria que ser exatamente renovada. Então, vamos dizer assim, é um compromisso que você sela com a espiritualidade, principalmente com as entidades que você carrega, entendeu? Do trabalho que você vai a partir dali seguir, tá? É claro que é um simbolismo? Sim, é um simbolismo, tá? Toda ritualística, ela apenas vai confirmar o que você tem feito dentro da tua jornada. Eu sempre costumo dizer isso.
Mais importante do que as ritualísticas é o que você faz no dia a dia dentro do terreiro. Tá? Ou seja, o estudo, mais uma vez a gente volta para o mesmo assunto, né? O estudo, a reforma moral, a manifestação, a reforma íntima. Quando você cuida de todos esses atributos, tá certo? Aí você chega num determinado estágio da tua caminhada, você vai realizar a feitura do santo. Para quê? Para confirmar tudo aquilo que já foi feito dentro do dia a dia. A gente não vai primeiro fazer uma ritualística para que depois aquilo aconteça. Não, de forma nenhuma. Primeiro você tem que, no dia a dia, praticar a caridade, ser humilde, ser simples, ser fraterno, perdoar, uma série de atributos. Chega num determinado estágio que você vai realmente confirmar tudo aquilo que foi feito. Não é por aí, dona Flávia? Com certeza. É por aí o caminho. Vamos para... Estava viajando, dona Flávia estava viajando, gente. Ela estava lá em Aruanda. Não, eu estava na minha feitura. Na tua feitura no santo, né? Eu estava na minha feitura. É mesmo? Aí eu estava viajando realmente. Estava, né? Estava viajando. Com certeza, gente. Nós até temos agora pouco tempo, não tem jeito, mas... e a nossa operadora ali, a Rosane, tá lembrando que eu trabalho com agência de viagens, eu sou um agente de viagens e por isso que a dona Flávia estava viajando, é isso? Ah, minha irmã Rosane, não é mole não, só você, né? Mas viajar é muito bom, gente. Viagem sim, com certeza. Viagem espiritualmente, todo dia fazendo a meditação de vocês, isso é fundamental. Meditando você está entrando em sintonia com o mundo astral, com as tuas entidades, com Deus, com o astral superior. E também, de leve, não esqueçam de viajar pela Elistur Turismo, porque lá vocês vão ter um atendimento do Luiz Fernando Barros, que é um profissional, sem falsa modéstia, bastante capacitado, e um atendimento personalizado, como está dizendo aqui minha irmã Érica. Tá certo assim, gente? E olha, papo vai, papo vem. O nosso quadro Saravá Umbanda já terminou, para vocês verem como é que a coisa anda rápido. Dona Flávia, o seu boa noite para todos nós. Voltando de viagem. Voltando lá de Aruanda, fala para mim. Bom, boa noite, Luiz. Boa noite, queridos ouvintes. Boa noite, meus queridos irmãos presentes, família Tel. E para os ausentes, você também não vai dar boa noite? Não, eu já falei para a família Tel. Já falei para os ouvintes. Então já está todo mundo incluído aí. Ó, agora quem viajou foi ele, hein? Vamos agradecer pela audiência. Vamos pedir ao nosso Pai Maior, aos guias, aos nossos queridos vovôs e vovós, que possam nos abençoar, nos guardar, nos guiar e nos orientar hoje e todos os dias. Que assim seja. Estamos com o nosso horário estourado, agora que eu estou vendo. Minha querida irmã Luciene. Boa noite, Luiz. Boa noite, Flávia, irmãos presentes, família Tel, amados ouvintes. Possamos ter uma noite de paz. Maravilha. Minha querida irmã Érica Regis. Boa noite, Luiz, Flávia, os nossos irmãos, família Tel. Boa noite a todos. E o boa noite do Vinícius. Boa noite, Luiz. Boa noite, Flávia. Aos irmãos aqui presentes, à família Tel e aos queridos ouvintes. Querido irmão Bahia. Boa noite, Luiz. Boa noite, Flávia. Boa noite, irmãos da mesa, família Tel, todos os ouvintes. Uma ótima semana para todos. Que assim seja. E agora com vocês, uma das mais antigas mensagens da religião de Umbanda. Salve as 7 lágrimas de um preto velho. Cantinho de um terreiro, sentado num banquinho, pitando seu cachimbo, um triste preto velho chorava. De seus olhos molhados,
algumas lágrimas desciam-lhe pela face, e não sei por quê, passei a contá-las. Foram 7. Na incontida vontade de saber, aproximei-me e perguntei: meu querido preto velho, diz à tua filha o porquê de tão visível dor. E ele suavemente respondeu: minha amada filha, a primeira eu dei a esses indiferentes que aqui vêm em busca de distração e saem ironizando aquilo que suas mentes ofuscadas não podem conceber. A segunda, aos eternos duvidosos que acreditam desacreditando, na expectativa de um milagre que os façam alcançar aquilo que seus próprios merecimentos negam. A terceira, filha, para distribuir aos maus, aqueles que somente procuram nossa umbanda em busca de vingança, desejando sempre prejudicar ao seu semelhante. A quarta lágrima aos frios e calculistas, que sabem da existência de uma força espiritual e procuram beneficiar-se dela de qualquer forma. A quinta, há aqueles que chegam suave, têm riso, o elogio da flor nos lábios, mas se olharem bem os seus semblantes, verão escritos assim: creio na Umbanda, nos teus caboclos e no teu zambi, mas somente se vencerem o meu caso ou me curarem disso ou daquilo. A sexta, dei aos fúteis que vão de centro em centro, não acreditando em nada, buscam aconchegos, conchavos e seus olhos interesses diferentes. A sétima, filha, viu como foi grande e deslizou pesada? Foi a última lágrima, aquela que vive nos olhos de todos os orixás. Fiz a doação dessas aos médiuns vaidosos, que só aparecem no centro em dia de festas e faltam às giras. Esquecem que existem tantos irmãos precisando de caridades e tantas criancinhas precisando de amparo material e espiritual. Assim, minha amada filha, foi para esses todos que você viu cair uma a uma. Salve a grande força dos pretos velhos na Umbanda. E é com essa maravilhosa música que nós vamos encerrar o programa de hoje, pedindo a força, a proteção, a luz, a humildade, a simplicidade, a resignação e o discernimento a todos esses velhos e velhas maravilhosos que chegam nos nossos terreiros e que mesmo do alto de sua sapiência nos mostram que superaram o sofrimento e continuam a caminho da luz. Queridos ouvintes, até a próxima semana, se Oxalá assim o permitir. Fiquem com Deus e no próximo sábado estaremos juntos. Até lá.